Continuamos. Ministro Barroso, Vossa Excelência está com a palavra para julgamento dos demais casos. Nós temos que julgá-los, não é? Porque é a última sessão ordinária que temos. É muito possível, presidente, nós possamos julgar mais um ou dois, ou até três, ou quatro. Ou talvez um que seja paradigmático e depois uma vez, Vossa Excelência democraticamente poderá tomar a decisão. Exatamente. Dependendo da... Exatamente. É claro, de forma consentânea com... Eu pediria ao ministro Toffoli um pouquinho de paciência, pelo menos para o primeiro, porque nós vamos assentar inicialmente uma tese jurídica muito importante, que diz respeito ao requisito objetivo do cumprimento ou não de 1/6 da pena. Depois existem muitas particularidades de casos concretos. Eu estou trazendo hoje os casos de José Dirceu, Delúbio Soares, Rogério Tolentino e Romeu Queiroz. Eu tentei correr, o eminente Procurador-Geral da República também, eu vi que chegaram os pareceres, mas eu não tive tempo ainda de examinar os que chegaram ontem à noite e hoje de manhã. Mas é a mesma tese jurídica em discussão, mas as questões fáticas, e devo dizer que aqui, em linhas gerais, eu estou em sintonia com a posição manifestada pelo Procurador-Geral da República. Aqui, presidente, é a questão da discussão do trabalho externo pelos apenados que se encontrem em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, e aqui trata-se de agravo regimental interposto por José Dirceu de Oliveira e Silva contra a decisão do relator da execução penal 2, que indeferiu o pedido de trabalho externo formulado em dezembro de 2013. Os fundamentos da decisão do eminente presidente, ministro Joaquim Barbosa, são três. A decisão é de 8 de maio de 2014 e tem três distintos fundamentos que eu sintetizo. Primeiro, a realização de trabalho externo por condenado que cumpre pena em regime semiaberto depende do requisito temporal definido no artigo 37 da Lei de Execuções Penais, que doravante chamarei de LEP, que é o cumprimento de 1/6 da pena. Segunda tese do ministro Joaquim Barbosa, ao indeferir o pedido, é que a proposta de trabalho externo oferecida por empregador privado é inidônea e inviabiliza a fiscalização do cumprimento da pena, notadamente no caso de proposta, aspas, arranjada, fecho aspas, entre amigos. E a terceira tese da decisão do ministro Joaquim Barbosa, aqui impugnada por agravo regimental, é que a realização de trabalho interno pelo condenado já preenche a finalidade educativa da pena, sendo desnecessária a realização dos serviços da mesma natureza fora da unidade prisional. Foi um interposto agravo de instrumento questionando os fundamentos dessas três bases, digamos, teóricas e fáticas da decisão do ministro relator, e o parecer da Procuradoria-Geral da República é no seguinte sentido: em sua manifestação, entendeu Sua Excelência ser acertada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser exigível o cumprimento de 1/6 da pena para a concessão do trabalho externo ao condenado em regime inicial semiaberto. E ressaltou o eminente Dr. Rodrigo Janot que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também afasta a exigência do cumprimento de 1/6 da pena, de modo que a decisão agravada criaria uma situação de desigualdade em relação aos demais apenados que cumprem pena nesse ente federativo. Isso, portanto, a manifestação do Procurador-Geral da República sobre a tese geral sobre o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena. Sobre a questão particular, específica desta execução penal, que é de José Dirceu, Sua Excelência pronunciou-se da seguinte forma: relativamente ao trabalho em escritório de advocacia, considerou ausentes indicativos concretos de inviabilidade de fiscalização pelo poder público
notadamente diante do termo de compromisso assinado pelo candidato a empregador. É o relatório, presidente. Vossa Excelência prossegue. Okay. Eu, nesse voto, faço uma introdução semelhante à que já havia feito sobre a minha preocupação de não criar nem situações excepcionais e de criarmos aqui decisões que possam ser universalizadas, e considero que a importância desse caso transcende, evidentemente, a situação deste condenado em particular, porque o que nós decidirmos aqui irá valer para todas as pessoas que, pelo país afora, cumprem pena em regime semiaberto. E aí, presidente, eu tenho um voto relativamente longo que se reproduz em relação aos outros que pleiteiam o trabalho externo, e eu vou ler saltadamente as principais questões, apenas porque penso que nós temos que passar uma sinalização mais clara para os juízes de execução penal do país afora, mas procurarei ser tão breve quanto possível. Eu começo o meu voto fazendo uma breve síntese dos 3 regimes de cumprimento de pena que existem no direito brasileiro, o fechado, o semiaberto e o aberto, e observo as características de cada um, inclusive em relação à possibilidade de trabalho externo, que no caso do regime fechado somente pode ser feito em serviços públicos, com um regime de supervisão rigorosa e que vai se flexibilizando na medida em que se passe ao regime semiaberto e ao aberto. E observo, quanto ao regime aberto, que na maior parte do país, tendo em vista a inexistência de casas do albergado, o regime semiaberto é, como regra geral, cumprido em prisão domiciliar. Essa é uma prática abrangente hoje em território nacional. No capítulo seguinte, presidente, que é o 3º, que eu intitulei A Crise do Sistema Penitenciário, eu, na verdade, aproveitei um pouco para fazer aqui um recenseamento dessa discussão, que é tão importante, e vou distribuir o meu voto a vossas excelências, e peço, me penitencio por não ter distribuído antes, como é do meu hábito, mas esse eu só consegui acabar hoje na hora do almoço. Portanto, eu começo com um trabalho notável feito pelo CNJ, conduzido pelo conselheiro Guilherme Calmon, que se chama O Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil, que traz um conjunto muito rico de dados. Existem no Brasil hoje 567 mil presos para um sistema que tem capacidade para 357 mil. Estou usando os números cheios. O déficit do sistema, portanto, é de 210 mil vagas, e este número se torna ainda mais impressionante se nós levarmos em conta duas outras estatísticas. Existem cerca de 150 mil pessoas em prisão domiciliar, por falta de vagas no regime aberto, e essa é a maior perplexidade, cerca de 400 mil mandados de prisão aguardando cumprimento e que não são cumpridos por diversas razões, inclusive pela falta de vagas no sistema. Mas mesmo com toda essa população carcerária, o Brasil, mesmo com todas essas pessoas fora do sistema, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E se nós computarmos os presos domiciliares, nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo. E observo eu, existe um certo paradoxo neste cenário. A população tem uma sensação difusa de impunidade. Ainda assim, o país pune muito, com estatísticas de encarceramento crescentes. Prende muito e prende mal, segundo o consenso de todos os especialistas. E aí, ainda dentro desse capítulo Crise do Sistema Penitenciário, eu faço uma anotação sobre os mutirões carcerários iniciados no Conselho Nacional de Justiça sob a presidência do ministro Gilmar Mendes, e aí são feitas inspeções periódicas nos presídios para a constatação desalentadora de como o sistema está, infelizmente, falido. A maior parte dos estados não tem em funcionamento colônias agrícolas, industriais ou mesmo estabelecimentos similares.
E na audiência pública que convocou para discutir essa questão, o ministro Gilmar Mendes, relator do recurso extraordinário 641.320, revelou a existência de dois extremos, ambos caracterizados por ilegalidades ou descontroles. Ou se mantém o condenado em regime aberto, em regime semiaberto, em regime fechado, o que é um absurdo, ou geralmente sem acesso a trabalho interno, ou se concede prisão domiciliar fora das hipóteses em que seria tecnicamente cabível. De um jeito ou de outro, o que se tem é uma realidade que vem derrotando o direito vigente. E aí eu concluo, presidente, este capítulo para dizer que a interpretação do direito não pode ignorar a realidade, como se nós estivéssemos na Suécia, que, para nos matar de inveja, vem de fechar alguns presídios por falta de população carcerária. Portanto, o Estado, sem descurar dos seus deveres de proteção, deve, a meu ver, nessa matéria, juízes e tribunais devem prestigiar os entendimentos razoáveis que não sobrecarreguem ainda mais o sistema, nem tampouco imponha aos apenados situações mais gravosas do que as que decorrem da lei e das condenações que sofreram. Portanto, feita essa introdução geral sobre o sistema penitenciário, eu comento a posição do relator, cuja tese central é a de que, por força do artigo 37 da Lei de Execuções Penais, só é possível o trabalho externo para condenados em regime semiaberto que já tenham cumprido 1/6 da pena. É a leitura que Sua Excelência faz do artigo 37 da Lei de Execuções Penais. Em seguida, presidente, no capítulo seguinte, eu trato da posição do Superior Tribunal de Justiça nessa matéria, para observar que o STJ tem uma posição antiga, que vigora desde 1999, de um acórdão conduzido pelo eminente, notável ministro Gilson Dipp, que em 1º de junho de 1999 enfrentou esta questão em acórdão cuja ementa assim dispõe: é admissível o trabalho externo aos condenados ao regime semiaberto, independentemente do cumprimento de 1/6 da pena, pelas próprias condições favoráveis dos pacientes e ante o critério de razoabilidade que sempre se faz necessário na adaptação das normas de execução à realidade social e à sua própria finalidade, ajustando-as ao fato concreto. Essa decisão do ministro Dipp teve parecer favorável do subprocurador-geral da República e concluiu assim: ordem concedida para permitir que os pacientes saiam durante o dia para trabalhar, recolhendo-se à noite à cadeia onde se encontram. A partir desta decisão, muito importante enfatizar que é de 1999, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se sedimentou neste sentido. E agora, presidente, trato eu da minha posição em relação à questão do trabalho externo do apenado em regime semiaberto. E observo que o eminente presidente, ministro Joaquim Barbosa, alicerçou o seu voto em 4 precedentes, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 do Supremo Tribunal Federal. Com todas as vênias de Sua Excelência, ao ler os precedentes, concluí que, na verdade, há um precedente do Supremo, na verdade um precedente quase casado, que foi a mesma questão discutida num caso de relatoria do ministro Galotti e, em seguida, um habeas corpus de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Este único precedente que, a meu ver, embasa esta linha de entendimento, porque os outros não trataram particularmente dessa questão, embora tivesse algum obter dictum nesse sentido, mas eram precedentes que discutiram questões diversas, tanto os do STJ quanto o do ministro Eros Grau. Porém, o precedente do ministro Sepúlveda Pertence
no habeas corpus 72.565, realmente sustentou a tese da exigibilidade de 1/6 de cumprimento da pena antes do trabalho externo. Era um caso em que o paciente na impetração era Paulo César Cavalcante Farias, e foi uma decisão tomada pelo plenário por maioria de votos. Algumas observações importantes. O paciente desse habeas corpus, PC Farias, fora protagonista, pouco tempo antes desse julgamento, do então recente impeachment de um presidente da República, além de ter sido preso depois de momentosa fuga, preso na Tailândia. De modo que este é um precedente que confirma um ditado anglo-saxão tradicional que é hard cases make bad law, o que, em bom português, pode ser traduzido como casos difíceis não são os que produzem as melhores teses jurídicas. Há mais, porém, o julgamento desse caso se deu em maio de 1995. Ainda não havia ocorrido, ou pelo menos ainda não havia sido percebida, a explosão nas estatísticas de encarceramento no Brasil, que passaram do patamar de 100 mil em meados da década de 90 para o patamar de 500 mil nos dias de hoje, ou 700 mil se computarmos as prisões domiciliares. Portanto, foi a realidade fática que impôs a virada jurisprudencial conduzida pelo Superior Tribunal de Justiça no final da década de 90. Registro aqui, por justiça, o voto divergente lançado à época pelo ministro Marco Aurélio, sustentando que o artigo 37 da LEP somente se aplicava ao regime fechado e que, aspas, o trabalho externo é íncito ao regime aberto, fecho aspas. E, embora penso que no caso do habeas corpus eu não localizei o voto do ministro Marco Aurélio, mas do ministro Celso de Mello, mas no voto, na petição do ministro Galotti, havia um voto sim do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso de Mello, na mesma linha do ministro Marco Aurélio. Pois não? No caso do 1995, o ministro Marco Aurélio e eu ficamos vencidos em parte, em maior extensão, porque a ordem de habeas corpus foi concedida também em parte, porque nós entendíamos que se tornava dispensável, naquele caso, em face da existência de elementos informativos já produzidos nos autos, tornava-se dispensável a realização da avaliação criminológica, do exame criminológico. No fundo, todos os votos convergiram no sentido de reconhecer a necessidade do cumprimento mínimo de 1/6, mesmo tratando-se de regime penal semi-aberto, que foi exatamente o regime inicial que foi condenado o então paciente, PC Farias. Ministro Marco Aurélio e eu ficamos vencidos nesse ponto, porque nós deferíamos em maior extensão a ordem de habeas corpus para, reconhecido o cumprimento de 1/6, dispensar a avaliação criminológica. E 4 outros ministros, ministro Veloso, ministro Moreira Alves, ministro Galotti e ministro Sidney Sanches, entendiam que o corpo de bombeiros, a cujo quartel se achava recolhido PC Farias, não seria o local indicado para a realização do exame criminológico e, por isso, denegavam a ordem. Ok, muito grato, ministro Celso de Mello. Eu aqui verifico a proclamação. Vossa Excelência tem toda a razão. Continuando, portanto, a conclusão a que se chega é que jamais foi consistente e volumosa a jurisprudência que entendia aplicar-se a exigência do cumprimento de 1/6 da pena para autorizar-se o trabalho externo. E aí, ainda na minha posição, eu analiso, presidente, cito as dezenas de decisões do Superior Tribunal de Justiça, de inúmeros relatores, não achei dos ministros Fux e Teori Zavascki, mas que não atuaram no crime, mas tem decisões do ministro Jorge Mussi, da ministra Laurita Vaz, da ministra Maria Tereza de Assis Moura, do hoje já ministro aposentado Paulo Galotti, do ministro Félix Fischer, do ministro Jorge Scartesini e dezenas de outras. Portanto,
a posição do STJ se pacificou e, mais importante, a posição do STJ, como previsível e desejável, passou a ser adotada por tribunais, e eu fui conferir a jurisprudência, e os tribunais de justiça dos estados, e aqui os interessados, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Estado de Minas Gerais, que são as duas unidades da federação, onde os 4 agravantes de hoje cumprem pena, 2 no Distrito Federal e 2 em Minas Gerais. Em Minas Gerais e no Distrito Federal, também este é um ponto de jurisprudência consolidada. De modo que a conclusão a que eu chego é que a negação do direito ao trabalho externo para reintroduzir a exigência do prévio cumprimento de 1/6 da pena significa drástica alteração da jurisprudência em vigor e vai de encontro frontalmente às circunstâncias do sistema carcerário brasileiro nos dias de hoje. Depois, presidente, eu menciono que a doutrina é igualmente abundante, embora não indissonante, mas abundante no sentido de inexigibilidade, e eu cito aqui, possivelmente, o autor de direito penal mais citado nesse tribunal, pelo menos desde que eu estou aqui, que é César Roberto Bittencourt. Diz ele: é bom esclarecer que o juiz da condenação, na própria sentença, já deverá conceder o serviço externo, ou então, posteriormente, o juiz da execução poderá concedê-lo desde o início do cumprimento da pena. A exigência de cumprimento de 1/6 da pena verifica-se apenas quando tal benefício for concedido pela direção do estabelecimento penitenciário, que dependerá também da aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado. E eu cito, inclusive, uma passagem de Guilherme de Souza Nutti, igualmente um autor frequentemente citado, em que, tendo originariamente uma posição contrária à exigência de 1/6, em algum momento ele se curva à evidência e diz: tendo em vista que o regime aberto está falido, pois não existem casas de albergado, bem como o semiaberto encontra-se com nítida deficiência de vagas, o trabalho externo termina sendo a forma encontrada pelo magistrado para reintegrar o preso à vida em comunidade. E, em seguida, eu, depois de citar a jurisprudência e a doutrina, faço a minha própria interpretação dos artigos 35, parágrafo 2º do Código Penal e do artigo 37, para chegar à mesma conclusão que brevemente foi anunciada pelo ministro Marco Aurélio ao votar no caso anterior, de que, se exigisse prévio cumprimento de 1/6 da pena no regime semiaberto, evidentemente, depois de cumprir 1/6 da pena no regime semiaberto, o apenado cai no regime aberto, onde o direito ao trabalho externo é íncito das características desse regime, de modo que não haveria trabalho no regime semiaberto se fosse diferente. De modo, presidente, que eu chego, e aqui concluo, à seguinte conclusão relativamente à parte 1 do meu voto, que diz respeito ao requisito objetivo de 1/6 da pena. Por todas essas razões, concluo que a exigência objetiva de prévio cumprimento do mínimo de 1/6 da pena não se aplica aos presos que se encontrem em regime inicial semiaberto. Considero que impor tal exigência aos condenados no presente processo implicaria em alterar a jurisprudência vigente, estabelecendo um regime diferenciado e excepcional para este caso. Isso porque se procurou demonstrar até aqui, que há mais de 15 anos o STJ já sedimentou o entendimento de que o prévio cumprimento de 1/6 da pena para fins de trabalho externo não se aplica aos que se encontrem em regime semiaberto. 2. Seguindo essa orientação, os tribunais de justiça do Distrito Federal e do Estado de Minas, responsáveis pela execução direta das penas aplicadas aos agravantes, tampouco impõem essa exigência. Boa parte da doutrina especializada defende o ponto de vista contrário ao da decisão aqui recorrida, sustentando a possibilidade de trabalho externo independentemente do cumprimento de 1/6 da pena. E, por fim,
tanto do ponto de vista da lógica jurídica quanto da interpretação pragmática, essa solução é a que atende de maneira mais adequada às circunstâncias do sistema prisional brasileiro. Presidente, essa questão que posta até aqui, a exigibilidade ou não do cumprimento de 1/6 da pena, ela é o capítulo precedente e a questão prejudicial de todos os 4 agravos regimentais que nós vamos julgar. Então, eu indago de Vossa Excelência se gostaria de votar esta questão específica e, em seguida, votaríamos cada caso. Bem, Vossa Excelência, neste caso aqui, está eu ainda não cheguei provimento ao agravo. Eu ainda não cheguei ao dispositivo. Sim, mas eu até vou dar provimento ao agravo, mas eu, nesse momento... Para colher os votos, eu tenho que colher com relação a um voto e não uma tese. Presidente, pois não. Simultâneos, o que o ministro Luiz Roberto Barroso está propondo é que nós analisemos uma questão prejudicial que se aplica a todos os casos que ele vai julgar. Entendo. Utilizando essa metodologia, posteriormente ele vai apenas mencionar as peculiaridades do caso concreto. Eu compreendo. É como se fosse uma preliminar. Não há dúvida nenhuma, mas é que Sua Excelência precisa dar o voto, ou dá provimento ou nega provimento. Mas é porque... Quer dizer, porque dentro dessa conclusão do voto que Vossa Excelência está dando, está insta a tese. Quer dizer, se Vossa Excelência está dando provimento, significa que Vossa Excelência está colhendo a ideia de que não há necessidade de se cumprir 1/6 da pena em regime fechado quando alguém foi condenado ao regime semiaberto. Só que depois dessa questão, sim, aí nós existe. Analisamos em relação a José Dirceu, se pode ser em escritório de advocacia. Em relação a Delúbio Soares, se pode ser na CUT. Em relação a Romeu Queiroz, se pode ser na empresa da família. Então passa a haver um certo varejo. Então eu gostaria de antes definir a tese que eu acolho. Quer dizer, perdão, eu estou dando... Se Vossa Excelência quiser colocar assim, sim, eu estou dando provimento ao agravo regimental para afastar a exigência de cumprimento de 1/6 da pena. Perfeito. Então podemos votar essa questão. Pois não.